Boa noite aí, pessoal. Estão ouvindo? Eu Estou sim. ouvindo sim. Boa noite, estou ouvindo sim. Boa noite. Boa noite aí. Retornando aqui, né? Deixa eu ver aqui porque é que não está aparecendo aqui. Não está aparecendo nada ainda aí, não, né? Agora sim. Estava ajeitando aqui. Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar que eu queria ver com vocês, eu estou prometendo aquela planilha lá, né? Eu fiquei de passar para a turma. Então, eu estou pensando aqui em dividir em grupos, que a planilha é um pouco grande, né? Assim, aí eu pensei em fazer 2 grupos de 5 pessoas e 2 grupos de 6. Não sei se vocês conseguem se organizar aí, né? Aí eu pensei em fazer ela valendo 30%, os exercícios, os outros, né? 10% e 60% do resto da nota seria que nem aquele questionário que a gente fez, né? Se continuar com esse negócio aí à distância. E se voltar, aí seria uma prova de grau B, né? A gente ainda vai ver drenagem mais para frente. Então, eu sei que é um pouco pesado, né? Ver tudo de uma vez aí, abastecimento de água, esgotamento e drenagem. Mas a gente vai chegar lá em algum momento, né? Para ver essa parte de drenagem urbana. Então, eu queria ver com vocês se vocês conseguem se organizar aí, né? Para formar esses grupos e avisar os colegas que não tiverem hoje aí na aula, né? Vocês avisem a eles lá e tenta fazer, né, esse trabalho aí. Eu vou passar para vocês um modelo da planilha e um PowerPoint ensinando como fazer cada passo da planilha. Então, tá bem didáticozinho assim, e vocês vão conseguir representar mais ou menos todo o processo, né, de condução de água, de esgoto, o que seja, através de canais em seções circulares, né? A ideia dessa planilha vai ser um pouco essa, de trabalhar com vocês um pouco isso. Então, fica aí para vocês se estruturarem e formarem esses grupos aí. 2 grupos de 5 e 2 grupos de 6. E eu vou postar no Moodle cada grupo, né? Vou postar cada grupo lá, os parâmetros que vocês vão ter que considerar nos cálculos lá, quando a gente estiver fazendo. Bom, vou continuar aqui, né? A gente estava com essa parte de vazão de esgotos. Então, o esgoto aí, como a gente vê, ó, ele chega em determinados trechos, né? Se você lança ele no rio, essa primeira foto aí, um corpo hídrico, que ele está sendo lançado sem o mínimo de tratamento, né? Então, ele vem com as características totalmente inadequadas. Então, ele vem ali com demanda bioquímica de oxigênio muito alta, oxigênio dissolvido da água ali, ele vai remover, consequentemente, você vai remover o oxigênio dissolvido na água, porque dessa demanda bioquímica de oxigênio bastante alta, e pode ficar sem oxigênio para os seres que vivem ali sobreviverem, né? E a gente vai ter uma mortandade de peixes e outras espécies que vivem ali. Isso é muito comum nessas regiões aí ocupadas irregularmente, tá vendo? Próximos à margem de rios. Então, minha cidade mesmo, já falei com vocês, é comum você ver esse tipo de canalização aqui lançando no rio, sem o mínimo de tratamento. E o que a gente vai fazer com essa planilha é dimensionar toda essa rede, o diâmetro dela, entre outras coisas. Aí na última aula ficou com um exercício, não foi? Se eu não me engano. Então era esse exercício aí. Então a ideia aqui é acabar ele hoje, assim, mais ou menos para vocês verem. Esses que a gente vai estar fazendo é mais o passo básico, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo o Excel aí na tela? Tá vendo aí, Volpato? Sim, sim. Sim, tô. Dá para ver, professor. Ah, beleza. Boa noite. Boa, Samir. Então, eu tentei colocar para essa situação os critérios que a gente vai adotar aqui, ó, para esse exercício, né? Ele tem lá essa rede, que tem no outro slide lá, e ele pede para calcular as taxas de contribuição linear para essa rede coletora com esses dados.
o que é que acontece, né? A gente vai calcular aqui, como esse exemplo, essa planilha está bem simples ali, porque a gente só vai calcular para considerando todo o trecho. Mas essa taxa de contribuição linear aqui, ó, vocês vão ter que calcular na outra planilha para cada uma dessas ligações aqui entre PVs, entende? Então, vão ser uma sequência de dados, né? Eu mostrei para vocês lá uma base da planilha, como vai ser. Nisso, vocês vão ter que calcular diversos aspectos. Pegar a extensão de cada um dos trechos, colocar, nomear cada trecho corretamente, somar a vazão, né? Então, isso aqui é um aspecto importante, ó. Vamos dizer, vocês conseguem ver onde está meu mouse aí, né? Sim. Então, esse trecho aqui onde está meu mouse, ó, ele vai receber contribuição de toda essa parte aqui, né? Então, é o que chega nesse ponto aqui, mais a vazão que chega desse trecho, entende? Então, quando vocês estiverem somando lá na planilha das vazões, vocês vão ter que olhar, o que está saindo desse ponto aqui é o que soma dessa lateral com o que chegou desse ponto. Então, lembra lá aquelas nossas considerações de montante e jusante? Então, supondo que esse trecho aqui é um montante, o que é que vai estar chegando nele? A jusante desse trecho aqui e a jusante desse outro trecho aqui, ó. Então, vocês vão ter que fazer essas considerações, né? Quando estiverem fazendo. Esse ponto aqui, por exemplo, o que é que vai estar chegando nele de vazão? O que está chegando através desse ponto, através desse e através desse. Então, o montante desse ponto aqui é a jusante desse ponto e desse ponto de cá. Então, porque isso às vezes cria algumas dúvidas, né? Essa vazão, como calcular, mas depois vocês vão ver lá na planilha bem detalhado. Aqui, para essa situação aqui, a gente vai colocar as populações, né? Então, ele está dando aqui uma população de 13.400, uma de 13.000. Por que isso, né? É aquilo que eu falei para vocês, que a gente usava aqueles métodos para estimar a população para um tempo futuro. É porque seu projeto ele vai ser implantado, vamos dizer, daqui a um ano, e você quer que ele dure uma vida útil de 20, 30 anos, né? Então, essa população F final é aquela população para 30 anos lá, quando o seu sistema estiver operando completamente, né? E porque a gente vai ter que calcular para esgoto as duas? Porque quando você implanta seu sistema, o diâmetro da tubulação vai ser calculado para essa população aqui, ó, de fim de plano, não é isso? Só que, no início de plano, ele tem que atender aquela característica que eu falei da tensão trativa. Então, essa tensão, ela proporciona a autolimpeza da sua tubulação, não é isso? Então, a gente tem que adotar uns critérios também, e a gente vai ter que calcular os critérios aqui para o nosso sistema inicial, né, para essa população inicial, basicamente para que ele consiga atender essa questão da tensão trativa em início de plano, né? Por isso que ela está aí. Bom, o consumo per capita, ele diz ali que é 200 litros por habitante dia. O coeficiente de retorno, que eu já falei para vocês, é aquele 0,8, né? O K1, ele daí, então, do dia de maior consumo. O K2, da hora de maior consumo. Então, a gente já tem esses aspectos. E essa taxa de infiltração aqui, ó, o que pode estar infiltrando na rede de vocês, né? Ele dá ali 0,1, né? Litros por segundo por quilômetro. Isso aí é o que vai estar entrando na rede por uma determinada infiltração. Bom, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular essa vazão aqui doméstica, né? Vocês vão ter que calcular essa vazão doméstica aqui para início de plano e fim de plano. E ela está aqui, né? Eu coloquei. Então, vocês têm o quê? É igual ao coeficiente de retorno, né? Cadê ele? 0,8 vezes a população do início de plano, que é 3.400, vezes o nosso per capita, que é um per capita 200, dividido por 86.400, que é o número de segundos no dia. Né? Pronto. Então, temos nosso QDI aqui, ó. A fórmula é basicamente a mesma, tirando a população, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso travar minhas células, né? Esse coeficiente de retorno não muda. A população vai mudar, então eu deixo ali. O per capita não muda, então eu posso travar dando um F4 aí, com esse cifrão. Bom, se eu puxar para baixo aqui, né?
vocês vão ter que ele puxou para essa população final, tá vendo? A mesma fórmula aqui para a população final de vocês. Bom, vocês têm para a rede simples, né? Então, a gente tem que calcular esse comprimento aqui de vocês para a rede simples. Então, vocês vão ter o quê? Aqui, o comprimento da rede simples, ele fala que é 791 metros, não é isso? Então, esse rede simples aí, 791. E a rede dupla, ele está dizendo ali que é 692 metros. Esse comprimento virtual aqui, né, inicial, então esse comprimento virtual inicial é por essa fórmula que vocês têm aqui, ó. Então ele vai ser o somatório dessa rede simples, somatório, né, vai ser essa rede simples, mais a rede dupla dividido por 2, né. Pronto, vocês têm isso. Agora a gente tem que calcular essa taxa de contribuição, né, para a rede simples, taxa de contribuição linear para a rede simples. Isso aqui você está considerando início de plano, né? Então, quando tá vendo que tem um izinho aqui, então quando a gente considera o izinho, ele está dizendo ali que é para ser o início de plano ali, né? Na real. E ele diz ali o quê? K2 vezes essa vazão doméstica inicial, né? Dividido aqui ele vai dividir pela, se você quiser, essa taxa de contribuição da rede simples, né? Você pode botar o comprimento dessa rede simples aqui. Cadê? Ele aqui. Mais essa taxa de infiltração aqui, né? Então, a gente tem essa taxa de infiltração aqui. Beleza. Só que a nossa taxa de infiltração está em litro por segundo por quilômetro. Então, como esse outro aqui está em metro, a gente tem que converter ele aqui para quilômetro, né? Então, para você converter ele para quilômetro, você divide isso por 1000, né? Eu não sei se vocês replicam isso no computador de vocês, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, você está conseguindo encontrar os mesmos valores, não é isso? Só para confirmar aí. Está conseguindo encontrar os mesmos valores? Ou não? Alguém aí viu? Não, acabei não fazendo esse exercício aí, professor, desculpem. Ah, ok. Mas final de semana vamos puxar, não te preocupe. Beleza, então. Então, essa aqui você vai ter a taxa de contribuição linear, né? Para essa rede simples aqui, dividindo por 1000, mas aquele 0,1 ali, você vai achar essa taxa de contribuição aí para a rede simples, né? Deixa eu ver aqui o que está faltando. Ou para a rede dupla. Ok. Eu posso fazer direto para essa taxa de contribuição linear para o trecho todo, né? Dele. Opa, aí que eu esqueci aqui. Ok, é porque aqui eu já considerei os dois. Ia fazer um por vez, mas aqui eu já considero as duas coisas já. Bom, aqui vocês têm a taxa de contribuição inicial, né? Porque a gente usou aquela vazão inicial. Vocês também podem fazer para o final, né? A diferença vai ser aquela nossa fórmula ali, a vazão final que a gente vai estar usando, esse QDF, né?
Quando a gente estiver utilizando esse QDF aqui, a gente vai encontrar essa vazão aqui para essa sua rede, essa taxa de contribuição linear aí do seu sistema. É basicamente isso. Se você quiser, faz para rede dupla, só com o comprimento da rede dupla, né? Eu já usei o total aqui do sistema. Então, obteve direto aí para... Vou ver só aqui porque ele pegou o K2. Ok. E aí, de fim de plano, a gente vai ter K1 e K2, né? Então, a gente tem um K1 aqui. Vezes o K2. Então, essa fórmula aqui, né? Vezes a vazão para final de plano. Comprimento virtual para o final de plano, que ele está dizendo que é a mesma coisa, né? Para esse exercício aí. E a taxa de contribuição de infiltração, né? Então, vai ficar algo mais ou menos nesse sentido aí. Então, esses dois aqui para a sua rede, né? Essa taxa de contribuição para início de plano, na real, e para final de plano. Aqui eu botei simples e vou botar início. E final de plano. Eu vou adiantar aqui, depois vocês fazem algo mais ou menos aí parecido, né? No de vocês. Deixa eu retornar aqui para a aula normal, né? Bom, esse exercício aí é mais ou menos essa parte aí. Só aplicar aquelas fórmulas lá que tem ele feito, né? Pegar essa rede aí, beleza. Agora continuar com o resto dos aspectos lá daquele fim de aula para ver se a gente entra logo nessa planilha da gente, né? Tá aparecendo a apresentação aí já, né? Sim. Sim. Tá sim, professor. Beleza. Bom, então essa rede coletora de vocês vai ter alguns órgãos acessórios, né? Então teve um colega semana passada que ele perguntou, eu não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar, né? Um colega que eu mandei o link da aula de hidráulica 1 e um colega de vocês semana passada perguntou, não foi? Na implantação da rede eu vou ter que colocar um berço de areia em qualquer obra, né? E o cara, na apresentação, que ele trabalha diretamente com isso, ele explicou que nem toda, né? Então, o exemplo que ele deu foi em região de praia, por exemplo. Em região de praia, que era muito arenoso, não precisava colocar, né? Mas em solo com muito cascalho, vamos dizer que sua rede, quando estivesse pressurizada, ao longo do tempo, ela pode ficar vibrando, e essa vibração se atritando com o material no fundo, né? Ser um berço, então aí sim ele pode provocar algum tipo de vazamento. Então, para quem assiste... Pode até romper, né, professor? Ela causa pode, ao longo do tempo, ela pode causar algum tipo de vazamento. Então, Sim. interessante esse aspecto aí. Bom, para esgoto, a mesma coisa, a gente vai ter alguns órgãos e acessórios aqui na nossa rede. Esgoto, você tem que implantar tudo certinho, né? E garantir a declividade que a gente vai ter no sistema. Depois a gente vai ver algumas coisas de declividade mínima. Então, um dos órgãos mais importantes é isso aí, ó, posto de visita, e sempre vai ter. Então, em pontos que você vai ter mudança de direção, sempre você vai estar implantando alguma estrutura como essa, ou um terminal de limpeza, ou algo nesse sentido. Vai ser obra, ou vai ser algo que sempre vai ter nessa sua rede para você fazer manutenção, né? Imagine que você tem a rede de esgoto assim, e em algum trecho desse aqui obstruiu com alguma coisa. Então, a gente tem que ter como inserir algum equipamento nesse trecho aqui da sua rede de esgoto para desobstruir esse trecho que possa ter algum tipo de obstrução. Então, esses postos de visita aí, eles ajudam nisso, né? Você pode inserir um equipamento e permitir essa sua limpeza da rede lá. Então, aí, ó, ele fala os instrumentos de limpeza até esses 100 metros aí, né? No sisteminha.
Então, a gente tem mais ou menos até 100 metros esses órgãos aí de limpeza. Bom, outro aspecto importante desses postos de visita, né? Deixa eu ver aqui. Imagine que isso aqui é meu posto de visita, né? Você tem sua tubulação chegando. Então, imagine que sua tubulação chegou aqui, nessa parte de cima, né? E a água sai para o outro ponto por essa parte de baixo aqui, ó. Então, nunca faça o contrário, né? Porque se sua água chegar aqui por baixo e sair aqui por cima, para ela sair aqui por cima, o que é que tem que acontecer? Vai ter que encher isso aqui, A né? tubulação vai encher e vai voltar, né, professor? Vai ter que encher para ir. E à medida que ela enche, o que é que ela causa? Ela causa remanso nessa tubulação aqui de cima, entende? Então, e isso aí dificulta o nosso trabalho. Então, quando você estiver chegando sua tubulação, ela vai chegar acima e a sua saída vai ser na parte de baixo, né? Você não vai ficar colocando sua tubulação chegando embaixo para sair em cima. Isso aqui depois a gente vai usar no tratamento de esgoto, né? A sua saída vai ser por cima para favorecer que a água mais limpa possível aí esteja saindo, né? Após todo o tratamento lá. Bom, aí tem mais ou menos a estrutura, né? Às vezes vocês têm que fazer no CAD, qualquer coisa dá uma olhada, mas tem uns que já vem pré-fabricado também, desses postos de visita. Aí tem mais ou menos a estrutura dele e como é a sua composição. Outro acessório importante vai ser esse aí, ó, esse tio que vocês vão ter lá. Então, ele vai substituir esses PVs nessa reunião de coletores. Então, quando você tem reunião de três tubulações chegando e uma saindo, né? Às vezes você pode ter lá, nesse caso ele diz até 3 entradas, né? E uma saída. Então, você tem, vamos dizer, um entrocamento de rua, né? Então, uma avenida, vamos dizer que vocês têm esse entrocamento aqui e você tem a outra passando, né? Então, aqui você tem uma situação que tem esgoto chegando de cá, esgoto chegando de cá, esgoto chegando desse ponto e ele sai para um caminho que vocês estejam levando, né? É isso que ele quer dizer aí quando ele coloca essas 3 entradas e uma saída, né? Bom, esses degraus, os pontos com degrau de altura inferior a 0,6 metros, né? Então, esse desnível aí de um determinado ponto. Bom, e profundidades aí até essas de 3 metros. A gente vai ver que vai ter algumas profundidades que a gente vai estar lançando esses coletores da gente. O que é que acontece, né? Essa profundidade aqui, ó, vai ser muito importante porque é ela que vai dar declividade, né? Então, imagine, ó, a profundidade desse acaba aqui, né? E a profundidade do de cá acaba nesse ponto aqui. Então, sua tubulação sai daqui e chega nesse ponto. Isso aqui vai ser a declividade dela, né? Da onde ela sai até onde ela chega, a cota, né? Então, você vai fazer lá essa cota pelo comprimento do trecho, a diferença de cota desse ponto daqui, né? Para esse que ela chega, dividido pelo comprimento do trecho, isso vai dar a declividade de vocês, que a gente vai ver mais à frente. Bom, então tem essas características construtivas aí. Não vou ficar me atendo muito a elas não para adiantar essa parte logo. O tio vai permitir essa introdução, a gente vai ver aqui algum aspecto dele. Esses acessórios aí para limpeza da sua rede. Ô, professor, referente ao tio aí, ele, na verdade, ele tem uma tubulação ali nessa inspeção fechada, vamos dizer assim, que não fica vazando nada e a gente entra ali e... Não. É aberto mesmo. Não. O tio, ele não vai ser visitável, né? A diferença dele para o posto de visita vai ser essa. Então, você consegue inserir o equipamento, mas você não consegue entrar nele, que nem no posto de visita, né? Cadê se tem alguma coisa aqui? Sim, mas eu digo assim, ó, ele é uma tubulação ali dentro ou ele só chega, jorra num lado e sai no outro e tu tá vendo ali visualmente, assim? Não, é tipo uma caixa, né? Pode Sim, ser sim. uma caixa, pode ser alguma estrutura que ele tenha várias entradas e uma saída, entende? Sim, mas eu digo o líquido ali, os dejetos, no caso, ele mostra quando tu abrir a caixa de inspeção. Ele não tá dentro de um tubo que eu retiro para fazer manutenção. Ele já tá aberto.
Vamos dizer, ele vai cair dentro de uma estrutura que você abriu É? o esgoto, né? Ah, tá. Então tá. Não, então é isso. Essa era a minha dúvida só. É, qualquer um deles aí, quando você abrir, vai ter o esgoto, eu não sei de que termo tu tá dizendo, se passa uma tubulação por dentro dele ainda, é isso que tu tá querendo dizer? Isso. Se no caso, quando eu for chegar nessa caixa de inspeção aí, se eu vou chegar ali, eu vou ter que tirar algum cano para mim poder ter acesso, ou se já tá assim, por exemplo, chegou na caixa, não tem mais cano, ali dentro fica solto, e aí entra no outro cano pela declividade, no caso, e vai embora. E você vai ter uma estrutura, seu esgoto chega por um, Sim. ele, vamos dizer, ele chega por um determinado lado, deixa eu ver aqui como é que eu coloco, né? Vamos dizer que isso aqui seja seu tio, né? Seu esgoto chegou aqui, entrou nessa estrutura aqui e Sim, sai sim. do outro canto. Então, Aham, não. o Eu só diâmetro achei ele que segue, é. Aham. o Tá. diâmetro ele vai Agora eu te seguir em entendi. outro lugar, né? Uhum. A sua nova tubulação vai sair a partir de outro ponto. Não vai ser Tá. contínuo, não, junto, não. Tá. Tranquilo então. Tá bom, obrigado. Bom, a câmara de passagem também é sem acesso, né? E é mais para fazer essas mudanças de direção, entre outras coisas que você pode botar nessa caixa de passagem aí. O esgoto só vai passar nela, mas não vai permitir nenhum tipo de inserção de equipamento, né? Nem nada do tipo. Bom, aí tem uns exemplozinhos. Bom, essas questões de degrau é para quebrar a energia do líquido, né? Então, esse líquido, quando ele chega lá no seu... Vamos dizer que você tem aquele posto de visita, né? Se ele chega aqui em cima, ó, imagine essa altura aqui, né? Toda, se sua água cai direto, seu esgoto cai direto, né? Então, às vezes, você coloca degrau para quebrar a energia da água e ela não causar danos à sua estrutura, né? Porque se ela cair por muito tempo, ela pode estar causando alguns tipos ela pode erodir, né, algumas estruturas à medida que fica caindo por muito tempo naquele lugar sem uma estrutura que quebra essa energia. Deixa eu colocar aqui. Bom, tem esse tubo de queda, então justamente para evitar que a água caia lá de cima, né, direto. Então ele favorece um caminhamento melhor para o seu fluxo aí. Eu acho que tem uma imagenzinha dele aqui. Tem outro lugar a estrutura dele, mas basicamente é um tubo que ele chega antes e ele sai no fundo do coletor direto. Então a ideia dele é um pouco essa aí. Bom, a distância, né? Você vai pôr a cada 100 metros, então isso aí vai ser bem importante lá. Isso aqui é bom falar, né? Eu estou fazendo um trabalho com a colega de vocês, que não é esgoto, mas é drenagem. E a, A Isabel, né? a dificuldade maior de vocês, pessoal, não vai ser nada dessas coisas aqui que a gente consegue ler e fazer, né? Mas é a obtenção dos dados em campo, entende? Como vocês vão obter esses dados? Vocês, para algumas coisas aí de abastecimento, a gente consegue utilizar até o Google Earth, né? Você consegue pegar as cotas lá dos pontos e mensurar. Esse da colega de vocês, a gente usou dado de drone, né? Então, o drone foi lá, mapeou tudo, ele diz as cotas de cada um dos pontos e em cada um dos pontos a gente pega a altura que ele tem aqui em relação a um dado referencial, né? Então, o que vocês vão ter que saber mais é verificar entre cada trecho, né, o que é montante, o que é jusante, esses conceitos básicos que vocês vão ter que ter. Então, como é que calcula o desnível? Então, o desnível de um ponto para outro vai ser essa diferença de cota daqui até aqui, dividido por esse comprimento da tubulação até onde chega. Então, vão ser mais essas coisas, né? E outra questão importante que vai ajudar vocês é essa noção aqui, ó. Ele está dizendo a cada 100 metros, né? Então, quando vocês tiverem os dados de vocês, a planta, tudo, você já tem que... A primeira coisa é medir, né? Você vai medir o comprimento dos seus trechos. Você já sabendo lá os comprimentos, você já vai impondo aí as suas estruturas, esses postos de visita, tio, entre outras coisas que tenham lá. Então, você já vai colocando por que isso é importante, né? Porque na hora do dimensionamento, cada ligação entre um e outro é um trecho que a gente diz. Se você começa a fazer todo o seu dimensionamento para depois se preocupar em colocar essas marcações aí a cada 100 metros ou algo nesse sentido, você vai ter que refazer um bocado de coisa do seu trabalho, entende? Então é bom ter
essa noção aqui, né, de já inserir os comprimentos entre estruturas que ele pede. Caso vamos supor, tem trechos que você vai lá no software de geoprocessamento e ele já te dá 300, 400 metros, porque a gente fica olhando por cima, né? E a gente não tem como medir logo direto. Assim, a gente marca os pontos de interesse, quando mediu deu 300, 400 metros. Então, vocês já vão subdividindo ele em outros trechos, sabendo que você vai ter esses comprimentos máximos entre estruturas aí, para permitir a limpeza, né? Então, é muito importante colocar aí. Bom, normalmente a gente está usando aqui para a rede coletora de esgoto os tubos plásticos, né? Então, ferro fundido e o aço é mais quando você tem trabalhando sobre pressão, atravessando um rio, por exemplo. Então, ele vai atravessar um rio e você coloca lá um sifão invertido, ele vai ter que operar sob pressão, aí coloca esses tubos aqui de ferro fundido e aço, né? Cadê? Cerâmico, concreto, emissários, vejo muito emissário de concreto, né? Então tem essas características aí. Como eu disse ali, para essas linhas, quando ele fala recalque, é essas de conduto forçado, né? Bom, essa questão aqui depois vai ser muito importante para vocês e é o que até estava discutindo com o engenheiro esses dias, né? Com esse engenheiro até que falou lá. O mais importante para vocês depois vai ser escolher o material que vocês vão utilizar. E para esgoto, qual a diferença que a gente vai ter para água, né? Você vai ter geração de gases lá. Então, esses gases eles podem corroer a estrutura do seu tubo. Então, daqui a pouco, um tubo que tenha resistência àqueles gases. Então, tem que tomar cuidado com alguns aspectos aí referentes a isso. E, no fim, você vai fazer um orçamento com custo, né? Normalmente, quando fazia orçamento, eu fazia orçamento para diferentes tipos de materiais, né? Com aquelas características e via o que desse mais barato e atendendo o meu sistema, eu pegava. O bom é que para esgoto, a gente já viu que a gente tende a botar ele para operar em superfície livre, né? Então, o problema dele não vão ser os esforços que vão estar atuando sobre ele. Normalmente, o problema com o esgoto vai ser essa geração de gases e como ele pode danificar a sua tubulação. Então, tem que ser algo que resista, né, a esses gases aí. Depois a gente vai ver outros aspectos associados a isso. Bom, tem esses diversos tipos de diâmetro. O Volpato lá, quando foi de abastecimento de água, eu coloquei até 500, 600, ele achou até 1.200, né? Então, vocês vão ver diversos tipos de diâmetros. Eu acho que eu coloquei, se eu não coloquei o link do cara lá, para abastecimento de água, ele coloca os diâmetros mais comuns que eles encontram para abastecimento de água. Então, qualquer coisa, vocês dão uma olhada nele, né? Outra coisa importante, né, que às vezes a gente fala, mas passa por cima de vocês, o diâmetro que está aqui é o nominal. Então, nos exercícios, a gente costuma utilizar, né, 75, 100, 150 para facilitar. Mas o que está passando na sua tubulação é o diâmetro interno, né, disso. E às vezes esse diâmetro nominal, que é o que nomeia o seu tubo, ele não é a mesma coisa que o diâmetro interno, né? Às vezes, vamos dizer que o diâmetro nominal é 150, mas o diâmetro interno, na realidade, é 156 milímetros. Então, para efeito de cálculo, vocês sempre usem o diâmetro interno, viu? Então, se isso eu não deixei claro até hoje, é bom deixar, né? Por via das dúvidas aí. Ô, Mamed, ó, Diga. só uma coisinha. O diâmetro máximo comercial que eu encontrei lá naquele exercício lá das capitais foi 1.000 milímetros, não foi 1,20, foi 1.000 milímetros. Tá? Beleza. Só pra... Tranquilo, tranquilo. Mas é isso, tem diversos tipos de catálogos de diversos fabricantes. Aí cabe a vocês, quando estiverem fazendo trabalho, né, de engenharia, avaliar deles, dos mais usuais, aqueles mais aplicados. Esse colega aí, eu acho que eu passei no grupo o link da palestra dele, tem os principais que eles utilizam lá na empresa de saneamento, os principais manuais técnicos, né, catálogos de empresa. Então, se as empresas de abastecimento usam, eu usaria a mesma coisa, né? Usaria os mesmos manuais deles, porque já estaria garantido aí quando vocês fizerem outros trabalhos.
Bom, eu não vou ficar me atendo muito a esses diâmetros aí, não. Depois vocês olham os diâmetros que tem tipicamente utilizados. Esse de PAD é o que vem sendo utilizado para tudo, né? Então, esse de PAD tem porque de diversos aspectos dele, resistência, entre outros. De ferro fundido, claro, ele sempre vai garantir, é interessante falar dele, né? Porque é muito usado mesmo devido tanto em abastecimento de água quanto em esgoto nessas de recalque, porque é da resistência dele, né? Você não quer que rompa lá sua tubulação, né, de esgoto em algum ponto. E esses pontos ainda que você vai passar por debaixo de um rio, né? Você coloca esse sifão invertido, ele passa por debaixo de um rio e vem para outro. Você não quer que isso rompa facilmente, né? Porque seria um trabalho enorme de você substituir aquilo. Então esses tubos aí são muito resistentes, esses de ferro fundido. Depois a gente vai ver algo de sifão invertido, que aí vai ficar mais aço, ferro fundido, né? É tudo meio parecido, então o que difere entre eles é a quantidade de carbono que tem em cada um. Então, só para deixar isso claro também, né? Bom, ligação predial vai ser a ligação para um prédio, vamos dizer. Então, uma casa, suponha que você tem uma casa aqui, né? Então, isso é uma ligação predial. Então, vai pegar essa casa. Suponha agora que isso é um condomínio, né? Um conjunto. Você também vai ter uma única ligação predial, só que essa ligação vai recolher tudo de todas essas economias que a gente tem aqui, né? De todos esses apartamentos que tem nesse condomínio. Então, é mais para ver que uma ligação predial, uma casa é uma ligação predial, né? E um condomínio também é uma ligação predial. Então, vamos dizer, uma única ligação predial, ela pode ter diversas economias, né? Que a gente fala, diversas casas associadas a ela. Bom, e dentro da casa de vocês é com vocês, né? Passou dessa ligação, toda a tubulação em diante, são vocês que executam aí. Um condomínio, por exemplo, você quando fizer um loteamento, e isso rola alguns trabalhos, então de vez em quando sempre tem um trabalho, você faz o abastecimento de água do condomínio, a rede de esgoto e a drenagem urbana, né? Vocês conseguem fazer os três para loteamento. Então, quando vocês tiverem serviço de loteamento, aí vocês já estariam aptos, né, para fazer o dimensionamento de todas essas partes de um loteamento. É quase uma mini cidade, né? Alguns lotes têm, alguns condomínios são quase uma cidade. Bom, tem esses tipos de ligações, a gente vai ver aqui do que se trata, né? Essa ligação simples que eu falei, então como se fosse uma única casa. Então aqui deve ter uma figura que fica melhor. Então você vai ter um sistema desse, né? E perceba que ele chega na parte superior da tubulação da rua. Então você vai ter um sistema como esse, conhecido como esse aí ortogonal, né? Ali é mais dizendo que ele vai chegar no topo, né? Da sua ligação. Deixa eu passar aqui para... Aqui é mais ou menos o desenho esquemático de